Sobre os BDRs, Brazilian Depositary Receipts, do tipo patrocinados. Então, recordando o que a gente viu em aula, a gente tem os BDRs patrocinados e os não patrocinados. São ativos que representam. E aí, gente, olha só, uma das centenas de variantes, como se fosse uma doença, de questões que a Ambima cobra, que a Planejar cobra. Puxa, o BDR, Brazilian Depositary Receipt, será que é emitido pelo Brasil, pelo estrangeiro, ação brasileira, ação não brasileira? O que é? Então, lendo a alternativa A, o capital, então, o que representa o BDR? Brazilian Depositary Receipt. Então, recibo de depósito brasileiro. O Brasil emite um recibo de depósito de uma ação. O Brasil emite o recibo. Então, a ação é estrangeira. Beleza. Letra A, o capital de companhias brasileiras a gente já pode descartar, né? E que são negociados na Bolsa Americana, tá? A gente já descartou porque capital de companhias não brasileiras, tá? O capital de companhias americanas, não somente, alunos, o capital de companhias não brasileiras, tá? Pode ser japonesa, pode ser da Coreia do Sul, pode ser da Europa, pode ser de alguma empresa de Moçambique, de qualquer país, exceto o Brasil. O capital de companhias americanas, eu esperaria um pouco, tá? Porque pode ser também americana, mas não necessariamente que seja americanas. E que são negociados na Bolsa Brasileira. Então a gente pausa aqui, tá? E parte para a leitura dos outros. O capital de companhias americanas e que são negociados. Tá. Pode ser o item B. Item C, o capital de companhias não brasileiras. Isso aqui está certo. Negociados na Bolsa Brasileira, ok. Brazilian Depositary Receipt, o recibo de depósito brasileiro. Pode ser negociado no Brasil. A pedido de uma instituição depositária. Pessoal, olha só. Quando ele diz patrocinado, tá? É aquele caso em que a companhia emissora das ações, por exemplo, uma Boeing, tem interesse em abrir o capital no Brasil. Uma Apple tem interesse, imagina se teria, né, de abrir o capital no Brasil. Então a empresa se manifesta, olha, eu tenho interesse de abrir o capital no Brasil, de emitir minhas ações aí. Né? Bom, as ações não, mas eu tenho interesse de circular aí dentro, via BDR, tá certo? Então, nesse caso, que a empresa emissora da ação estrangeira tem interesse de negociar aqui dentro do Brasil, esse caso, ele é o caso patrocinado. O caso não patrocinado é o caso das grandonas, tá? A Apple está aí para a gente? Não tá. Então, assim, não patrocinada. A empresa emissora do papel não está interessada. Esse é o caso não patrocinado. O caso patrocinado é que a empresa está interessada. Então, o item C se torna errado por quê? Até aqui ele está correto. A pedido da instituição depositária. A instituição depositária está lá no estrangeiro. Tá? Eu vou recordar isso daqui a pouco com vocês. Então, o capital de companhias não brasileiras negociados na Bolsa Brasileira a pedido da instituição custodiante. Sim. Letra D, integralmente correta. Tá? Então, entre o B e o D, fica com o D, que está inteiramente correto. Tá? A letra B peca porque não é só americana. Tá? Pode ser uma companhia francesa, por exemplo. Então, tem uma pequena recordação de pontos importantes aqui dos BDRs e que normalmente são bastante cobrados pela Ambima. E só para fazer uma rápida recordação do que a gente vê em aula, né? Os BDRs, que são Brazilian Depositary Receipts, tem os ADRs, os GDRs, que são menos comuns, eles se caracterizam pelo seguinte, né? Se é o recibo de depósito brasileiro, a gente emitiu um depósito, tá certo? A gente tem a seguinte situação. Tem uma empresa americana, tem uma empresa alemã. Elas querem negociar aqui dentro do Brasil, tá certo? Então, as companhias emissoras das ações são gringas, tá certo? O recibo é emitido pelo Brasil. Um ADR, pelo contrário, o recibo é emitido pelos americanos. Então, as empresas emissoras das ações são não americanas. Tá? Como, por exemplo, sei lá, é uma empresa russa, por absurdo, né? E vai uma empresa brasileira. Tá?
A Petrobras tem a ADR da Petrobras. Tanto é que dia que é feriado no Brasil, a gente olha para as ADRs para ter uma noção do que vai acontecer no dia seguinte. Então isso aqui é um esquema bastante visual que vai ajudar a gente a compreender. Então, pessoal, tem você, investidor brasileiro, investidor profissional, rico, e tem a Coca-Cola, uma empresa mundialmente conhecida. E você tem interesse em comprar ações da Coca-Cola, cujo ticker é Coca-34. E você tem, né, nos Estados Unidos, uma instituição que está guardando as ações da Coca-Cola, que se chama custodiante. E no Brasil, né, tem uma empresa, um banco, uma instituição financeira responsável pela emissão dos BDRs, que é o depositário. Então, assim, no lado do país que emite a ação, você vai ter o custodiante. Do lado do país onde o recibo é emitido, você vai ter o depositário. Então, você manifesta interesse, o Itaú, que é o depositário da Coca-Cola aqui no Brasil, faz contato com a Bolsa de Nova York, que vai separar uma quantidade de ações para você. Separadas essas ações, tem disponível, separou, é emitido um recibo de depósito pelo Itaú, tá certo?